Olá, pessoal, boa noite. Graça e paz. Mais uma transmissão do Seminário Batista Livre. Estamos no horário, mudamos a live dessa semana. Fiz a opção de começar um pouco mais tarde, para ver se pegamos aí uma transmissão um pouco melhor. Vocês têm nos acompanhado todas as quintas ou sextas-feiras, às 20 horas, né? Mas tem sido muito difícil a qualidade de transmissão. Muitas igrejas neste horário, outros colegas, né? Enfim, o mundo inteiro aí usando a internet mais cedo. Então, a partir desta live, dia 31 de julho, pretendo fazer as lives nossas de quinta-feira ou de sextas-feiras, mas sempre neste horário, às 22 horas, ok? Então, todos são muito bem-vindos. Quero agradecer aí todos vocês que estão participando. Essa live está sendo transmitida pelo meu canal no YouTube, que é um canal ligado ao Seminário Batista Livre, mas aonde eu tenho feito um trabalho mais específico, né? Então, também é a primeira vez que eu estou fazendo essa live pelo meu canal. Então, tudo novo hoje, graças a Deus. Muito bem, vamos aguardar mais um minutinho, são 22 horas em ponto. Vamos aguardar um pouco o pessoal chegar. Já estou com o nosso convidado especial, o pastor Altair Germano. Enquanto isso, você também tem aquela oportunidade de compartilhar com os colegas, né? Vamos lá, pessoal. Estamos no ar. Deixa eu só compartilhar para os alunos aqui do seminário. Enquanto isso, eu peço, por gentileza, né, que você faça o mesmo, aí divulgue nos grupos da sua igreja. Hoje temos um assunto muito relevante, né, sobre pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Mais um minutinho aí, nós já iniciamos. Eu estou agora, nesse momento, aproveitando também para compartilhar com alguns contatos essa transmissão. Muito bom. Hoje o tema é dom de línguas. Então, sempre um tema bastante polêmico, mas não menos interessante. Então, eu quero realmente aí que seja bem proveitoso para todos, né? Ok? Muito bem, pessoal. Iniciando, então, eu quero cumprimentá-los, uma boa noite para todos. Sou o pastor Jamierson Oliveira, eu sou o diretor acadêmico do Seminário Batista Livre. Semanalmente, nós temos realizado um bate-papo teológico com nossos professores e teólogos convidados, sempre com um tema importante, sempre com uma pauta sempre relevante. Não? A Bíblia é relevante, do Gênesis ao Apocalipse. Então, qualquer tema bíblico é importante para a nossa edificação, para o nosso ensino. Mas, como seminário de teologia, nós temos buscado aqueles temas mais polêmicos, aqueles temas... Não a polêmica pela polêmica, vocês me conhecem, sabem que eu estou envolvido em muitos debates teológicos, participando de várias mídias, mas tento orientar o meu ministério aquilo que pode edificar a igreja, mesmo que não haja concordância em todos os assuntos que discutimos, e temos diferentes opiniões entre os colegas, entre diferentes igrejas, mas se fizermos tudo com amor, fizermos tudo com um coração inclinado a honrar o nome de Jesus, eu tenho certeza que traz edificação para a igreja, e eu tenho colhido esse testemunho, eu tenho conversado com
dezenas, centenas de pessoas que têm me falado, pastor, olha, seu ministério tem me abençoado, tenho aprendido muito, e eu espero que o dia de hoje, dia 31 de julho, seja um dia marcante para você também. O convidado é especial, um amigo, um grande teólogo, o pastor Altair Germano, e o tema também é muito palpitante, né? Envolve o dia a dia da igreja. E não só para pentecostais, também aqueles que, mesmo que tenham uma opinião diferente sobre o assunto que estaremos abordando, creio que vai ser útil aí para o seu aprendizado, ok? Então, pessoal, vocês estão chegando aí, horário novo, a primeira vez numa live do seminário no meu canal pessoal, né, Jamierson Oliveira, no YouTube. Já peço aí para que você se inscreva no meu canal. Eu tenho retomado esse canal que estava parado há algum tempo, mas agora com o propósito de fazer esse espaço, né, de mídia crescer. Então, eu convido vocês que estão nos assistindo e tantos outros que nos assistirão depois offline, que se inscreva, né? Se inscreva, não deixe de acionar o sininho das notificações, porque a partir da primeira semana de hoje, né? Mas a partir da primeira semana de agosto, vocês terão no mínimo 2 vídeos novos todas as semanas, fora a live. Estarei fazendo a live toda semana, de quinta ou de sexta-feira, mas vocês sabem que eu estou fazendo ali uma série sobre escatologia e outros temas que eu tenho abordado também. Então, é um convite para que vocês divulguem o meu canal, Jamierson Oliveira, no YouTube. Também se inscreva, acione o sininho das notificações para você ser avisado das próximas transmissões, ok? Você que está comigo aí, eu agradeço. Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários, já vários irmãos aí nos acompanhando. Eu quero já de início fazer a divulgação do nosso seminário, Seminário Batista Livre. Estou em mãos aqui, olha pessoal, o único seminário no Brasil. Não é só propaganda, não. Eu sei que esse é um diferencial do Seminário Batista Livre. Um seminário que fornece material didático gratuito aos seus alunos. Nós estamos dentro da estrutura do Colégio Batista de Guarulhos. Mando um abraço ao meu companheiro de diretoria, o pastor Gilson Batista, também ao Daniel, saúde ao Daniel, que ficou enfermado aí pela Covid-19. Um beijo no coração, Daniel. Mas a todos os nossos alunos do seminário, muitos que já estão online agora, também os professores, o corpo docente do nosso seminário, Deus abençoe a todos vocês. Tem sido um grande projeto. O Seminário Batista Livre em Guarulhos tem realmente se destacado. E eu cito vários diferenciais do Seminário Batista Livre. Um deles é a estrutura física. Nós estamos dentro de um campus estudantil. Diferente daquela salinha no fundo de uma igreja, tal, com pouca estrutura, e muita gente tem que se virar com o que tem mesmo, né? Não há nada de errado nisso, mas nós estamos dentro de uma estrutura acadêmica, uma área de convivência, salas modernas, com carteiras universitárias, data show, serviço de áudio na sala, ar-condicionado, uma estrutura profissional, facilidade de estacionamento. Segundo diferencial, né, do Seminário Batista Livre é justamente o material didático. O aluno ganha material didático aqui, você não vai pagar nada por isso. Não são apostilas para downloads ou xerocopiadas, são livros, vocês sabem, eu sou editor profissional, nós temos feito um trabalho de primeira grandeza. São 12 livros como esse que você recebe como aluno. Ou seja, você vai formar uma biblioteca no final do seu curso, com 48 disciplinas, a nossa grade curricular, uma biblioteca com mais de 2.500 páginas você ganha gratuitamente. Quer uma terceira razão? A nossa ortodoxia. É um seminário conservador, um seminário que valoriza a palavra de Deus, que não está contaminado por heresias, que não está contaminado pelo liberalismo teológico. Nós temos buscado ser fiéis à tradição da igreja, à ortodoxia histórica,
Isso não significa que somos perfeitos, longe disso, né? Gosto do que o grande mestre, meu professor, pastor Paulo Romero, comenta: ninguém tem uma teologia perfeita, né? Porque são homens imperfeitos buscando entender um Deus perfeito, né? Mas aquilo que Deus se revela é possível ser conhecido, né? É possível ser conhecido. Graças a Deus por isso. Se Deus não se revelasse, então nós estaríamos às escuras mesmo. Ok? Então, olha, entre no nosso site, eu vou colocar aqui um banner com o nosso site para que você... Está aí, olha, seminariobatistalivre.com.br. Visite o nosso site. Todos os nossos cursos estão no nosso portal, um portal novo, moderno, recém-lançado. Com a opção de compra, você já pode fazer a sua matrícula online, gerar o seu boleto de pagamento, ok? Então, seminariobatistalivre.com.br. Uma outra informação é que nós estamos nas redes sociais. A nossa página no Facebook, nosso perfil no Instagram. Nos siga nessas redes sociais para você ser avisado das novas atividades do seminário. Legal? Então, vamos lá. Muito bem-vindo aí todos que estão já na nossa live. Muitos outros eu sei que estarão acessando. Jadson, Felipe, o Ailton, Zacarias, pastor Jean Oliveira, um abraço, amigão. O Ivan Donizete, a Lielma Rosa, glória a Deus. Vai divulgando, pessoal. Na medida que nós vamos dando andamento na live aqui, olha, divulgue o link nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Vamos alcançar o máximo de pessoas possível. Muito bem, conforme vocês já foram avisados, a gente já está anunciando há mais de uma semana, o tema de hoje é sobre o dom de línguas, dom espiritual de línguas. E estamos hoje com um convidado especial também, justamente para falarmos sobre esse assunto. E eu quero que você participe, você use os comentários, aí o chat de bate-papo, de comentários nós estamos aqui no YouTube, para deixar a sua pergunta. No final, nossa live dura em média 1 hora mais ou menos, podemos passar um pouquinho, mas no final eu vou tentar aproveitar umas 2, 3 perguntas para o nosso convidado. Então, se você tem um comentário, você tem uma pergunta a fazer, utilize o chat aí de bate-papo, tá bom? Vamos dar bem-vindo aí ao nosso convidado. Olá, pastor Altair Germano, muito boa noite, tudo bem, querido? Vai, Jamerson, boa noite, tudo bem? Bom estar com você e com todos aqueles que nessa noite estão aqui conectados conosco para participar desta live. Glória a Deus. Pastor, eu fico muito feliz de recebê-lo aqui nessa sala de aula do Seminário Batista Livre. O pessoal aqui te ama, gosta muito de você. Quando souberam que o pastor Altair Germano estaria conosco, já estão cobrando a sua presença pessoalmente. Eu falei, rapaz, o homem mora longe demais, né? O seminário é pequeno ainda para trazer um ilustre como esse de tão longe. Mas é realmente uma honra para mim, você sabe da consideração que eu tenho contigo. Você está aí no estado da minha família, estado do Pernambuco, pastor auxiliar na Assembleia de Deus de Abreu e Lima. Minha família é pernambucana, eu não sei o que eu sou, se eu sou paulistano ou pernambucano, porque eu fui gerado aí, minha mãe saiu grávida de Recife, e eu vim nascer aqui no interior de São Paulo, então, meio a meio, né? Sou Por meio aí. pernambucano e meio paulistano. Mas toda a minha família, boa parte, né, da minha família ainda permanece aí em Recife, em outras cidades. Então, também eu mando um beijo aí, um abraço ao povo pernambucano, uma igreja forte de Pernambuco, uma igreja viva, cheia do Espírito Santo, cheia de dons. E agradeço a Deus aí pela sua vida. Você tem sido um canal de bênção, sempre contribuindo com conhecimento, sempre contribuindo aí nas redes sociais, agora que a gente tem vivido aí um tempo de quarentena, né? Somos
Homens Virtuais, e você tem produzido um excelente conteúdo, eu tenho te seguido aí. Muito bem-vindo, então, à nossa live especial do Seminário Batista Livre, pastor. Obrigado, meu querido, mais uma vez. A alegria e a honra é toda minha. A recíproca de tudo que você falou é verdadeira. Muito bom estar aqui com você. E cremos que vai ser uma noite com alguns minutos, assim, bem edificantes. Esperamos em Deus. E que seja bênção para os alunos aí do seminário e para todos aqueles que serão alcançados. Também tenho um amor muito grande pelo estado de São Paulo, muitos amigos aí, família também. Meus 2 filhos moram em São José dos Campos, então, sempre que a gente pode, a gente está fazendo essa ponte Pernambuco-São Paulo. Muito bom estar com você. Muito bem. O senhor pastoreia na Assembleia de Deus, é isso mesmo? Abreu e Lima, né? Isso, atualmente, pastor auxiliar no Tempo Central. Nós somos uma sede estadual. A dinâmica eclesial é um pouco diferente da Batista, então nós somos uma igreja matriz com cerca de 700 filiais no estado. E dou atualmente minha cooperação no Tempo Central, coopero também de forma, vamos supor assim, dando assessoria ao nosso seminário teológico, já fui diretor dele, mas hoje não mais, devido às atividades fora do estado, e também aqui tenho a responsabilidade de presidir o Conselho de Doutrina da nossa igreja. E aproveitando aqui esse tempo de distanciamento social para escrevendo muito, lendo e escrevendo. Legal. Inclusive, hoje nós temos o sorteio de um dos livros mais recentes seus, né? É o livro A Teologia do Espírito Santo nos Pais da Igreja. Então, mais para o final, nós vamos mostrar. Pode mostrar já aí o livro, pastor? Mas depois, no final, o senhor vai encerrar fazendo aí um merchandising de toda das obras, né? Isso aí, pessoal. Olha, então, vocês que estão participando da live, nos comentários, vocês devem escrever uma frase assim: assisti a live, quero ganhar o livro. Você tem que escrever essa frase. Escrevendo essa frase, depois nós vamos aqui fazer o levantamento e fazemos o sorteio. Por exemplo, a quarta-feira passada, retrasada, né, com o pastor Tiago Titilo, nós sorteamos o livro, um livro de autoria, né, do Tiago, e o Felipe Brito, do Piauí, que ganhou esse livro, do Tocantins, foi sorteado com essa obra. Então, você participe, escreva essa frase, assisti a live, quero ganhar o livro. Depois, daqui uma semana, mais ou menos, a gente anuncia o resultado, tá bom? Muito bem, pastor Altair Germano, nós estamos diante de um tema que talvez seja um dos temas do Novo Testamento mais controversos, mais debatidos, mas nem por isso, né, nem por isso nós vamos nos omitir de discuti-lo, né? Nós vamos focar no dom de línguas, entre tantos dons, tantas graças do Espírito Santo, tantos carismas do Espírito Santo da igreja. A proposta nossa, até pela brevidade do tempo, é falar do dom de línguas, um dom que é um dom espiritual, concedido pelo Espírito Santo. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11, uma das passagens que se refere aos dons espirituais, entre eles o dom de línguas, de variedade de línguas. Eu gosto muito dessa expressão, pastor Altair Germano. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11. Mas um só é o mesmo Espírito, que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Essa é a frase que eu gosto. Repartindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, é cátedra do Espírito Santo, é soberania do Espírito Santo na vida da igreja, a igreja que é o corpo de Cristo e o Espírito Santo que é uma pessoa bendita da Santíssima Trindade, que outorga os dons para a capacitação do corpo de Cristo, para o exercício do ministério.
Então, eu quero te passar a palavra, o senhor tem liberdade de fazer uma introdução histórica, depois puxar algumas questões bíblicas, e nós vamos pontuando aqui, enquanto você que está em casa, vá divulgando essa transmissão, o máximo de pessoas possível, nós já estamos com um bom grupo. Quer ganhar o livro do pastor Altair Germano? O título do livro é A Teologia do Espírito Santo nos Pais da Igreja. Você tem que escrever nos comentários a seguinte frase: assisti a live, quero ganhar o livro. Aí nós vamos fazer um sorteio depois, daqui uma semana eu anuncio o sorteado. Estamos com o pastor Altair Germano, o senhor tem a palavra, pastor. Muito bem, pastor Jamerson. Eu quero iniciar partindo da própria Bíblia, para, na sequência, fazer uma breve abordagem histórica. Sem dúvida alguma, a questão do falar em línguas é um tema presente na Bíblia Sagrada. Já nos evangelhos, nós encontramos no final de Marcos ali, como um dos sinais que seguiriam aqueles que creem, falarão em línguas, além de outros sinais. E quando nós entramos na narrativa de Lucas, em Atos dos Apóstolos, é aí que nós vamos encontrar, dentro do registro de Lucas, essas questões do falar em línguas, direcionado ou associado à questão do revestimento de poder espiritual, que os pentecostais designam de batismo no ou com o Espírito Santo. E aí nós vamos ter ali na narrativa lucana, Atos 2, implicitamente Atos 8, depois nós vamos ter, enfim, uns quatro eventos, onde 3 de forma explícita, Atos 10 na casa de Cornélio, depois acho que lá em Éfeso também, de forma explícita, a manifestação do falar em língua, sempre associado a um enchimento de poder, a essa experiência. E nas epístolas nós vamos encontrar, como já citado por você, na epístola de Paulo aos Coríntios, também uma abordagem, uma discussão praticamente em 3 capítulos, 12, 13 e 14, o tema dons espirituais, e entre os dons, o falar em línguas, que ganha um destaque diferenciado junto com a profecia, sendo comparado com a profecia, também bem explícito. Então, é um tema bíblico. Ok. Depois a gente, no momento oportuno, a gente volta para a Bíblia, para a questão teológica exegética. O fato é que, quando o período bíblico apostólico se encerra, os documentos que nós vamos ter que comprovam a continuidade da manifestação do falar em línguas são principalmente os escritos dos pais apostólicos, dos pais da igreja. Nessa obra que eu escrevi, A Teologia do Espírito Santo nos Pais da Igreja, eu não trato apenas do falar em línguas, mas é um dos assuntos presente, dentre outros, porque a patrística é um período de formação teológica, de produção teológica. Os pais da igreja, eles se instrumentalizam do texto do Novo Testamento, já com um cânon elaborado, praticamente, e a partir dali se iniciam as primeiras reflexões teológicas. Então, é a partir dali que vai se discutir Deus, a cristologia, a teologia, a pneumatologia, a eclesiologia, enfim. São as primeiras discussões e as primeiras produções. Tanto que hoje, no que nós temos em termos de ortodoxia cristã, muito foi produzido pelos pais da igreja e se manteve até hoje. Obviamente, houve muitos equívocos, houve heresias no contexto patrístico, mas é o primeiro momento onde se pensa as escrituras e se elabora proposições teológicas. Eu separei aqui pelo menos três citações para serem feitas a partir, não do livro que eu escrevi, está no livro, mas diretamente de obras dos pais da igreja. Então, só para citar, eu tenho nas minhas mãos, inclusive, foi um material
que serviu de pesquisa também para essa obra, esse livro aqui, Contra as Heresias de Irineu de Lyon, ou Irineu de Lyon, né, produzido pela Paulus, coleção patrística, e nos primeiros séculos da igreja, no contexto patrístico, o Irineu está ali no contexto do segundo século, tem uma passagem aqui, que eu separei uma passagem praticamente de um representante de cada século inicial, falando sobre a composição do homem. Praticamente o Irineu abre um parênteses, e na página 530 dessa obra aqui, ele escreve o seguinte, fazendo um comentário, citando Paulo. Ele diz, por isso o apóstolo diz, falamos de sabedoria entre os perfeitos. E aí, a partir da continuidade do texto, o Irineu vai fazer um comentário a essa afirmação de Paulo, falamos de sabedoria entre os perfeitos. E no comentário dele, ele diz assim, chamando perfeitos os que receberam o Espírito de Deus e que falam todas as línguas graças a este Espírito, como ele fazia, e aí vem a atenção para a fala do Irineu. E como ainda ouvimos muitos irmãos na igreja que possuem o carisma profético e que, pelo Espírito, falam em todas as línguas. Então, nós estamos no século II. Irineu escreve essa obra Contra as Heresias e cita que, naquele contexto, ele ainda testemunhava na igreja a manifestação dos carismas e enfatiza o falar em línguas. Agora nós vamos para um outro escritor, rapidamente, que eu sei que o tempo... É o Hilário de Poitiers. O Hilário, ele já está no contexto do quarto século. Pulamos para o quarto século. Porque, embora os pais da igreja escreveram muito sobre o Espírito, nós estamos enfatizando aqui o carisma do falar em línguas. Então, há uma passagem aqui no livro do Santo Hilário de Poitiers, tratado sobre a Santíssima Trindade. Opa, deixa eu enquadrar aqui, ok. Onde ele vai falar, devemos agora escutar o apóstolo explicar o poder e a função deste dom. Aí ele vai citar aqui Romanos 8, 14 a 15, e vai falar de um Espírito que concede todos os dons, e vai afirmar que entre esses dons, aqui, a um, o Espírito dá a mensagem da sabedoria, ele fala no tempo presente. A outro, a palavra da ciência. Segundo o mesmo Espírito, a outro, o mesmo Espírito dá a fé. E a outro ainda, o único e mesmo Espírito concede o dom da cura, a outro o poder de fazer milagres, e a outro a profecia, a outro o discernimento dos Espíritos, a outro o dom de falar em línguas, e a outro ainda o dom de interpretá-las. Mas isso tudo é o único e mesmo Espírito que realiza. Temos, portanto, a origem desses dons, temos seus efeitos e não sei que dúvida pode haver a respeito dele, estando clara a sua origem, sua realidade e seu poder. Hilário de Poitiers. Aí nós vamos aqui ainda, século IV, Gregório Nacianceno. Esse aqui é um livro em espanhol, eu não encontrei na língua portuguesa na época, e no final da obra, o Gregório vai falar que quando Deus trabalha, o Espírito Santo trabalha quando Deus trabalha. Se divide em línguas de fogo e distribui os carismas. Aqui, as línguas não estão de forma clara, falar em línguas, mas está implícita na questão do carisma. É a partir do final do século IV que nós vamos começar a ter uma mudança e sinais de que os carismas começam, de alguma forma, a serem compreendidos como uma realidade presente na igreja temporária. Na obra de João Crisóstomo, Boca de Ouro, né, o comentário às cartas de Paulo, no volume 2, há uma passagem que praticamente, depois, Agostinho de Hipona parece reproduzi-la ipsiliter. Ele vai dizer, por exemplo, quantas profecias desaparecerão, quantas línguas cessarão, com base em 1 Coríntios 13, 8. E aí ele vai dizer o seguinte: se, pois, ambas, profecia e línguas, forem introduzidas em razão da fé,
e esta já se havia propagado por toda a terra, seria supérfluo utilizá-las. E aí ele vai também a fazer uma afirmação que depois o Agostinho vai fazer, que da permanência do quanto a ciência, a questão do amor que permanece, e que línguas que desaparecerão, que o mais importante nisso tudo é o amor, etc. Então, que a gente já vê sinais dessa visão cessacionista, podemos dizer assim. O caso de Agostinho é emblemático e é muito questionada a posição dele. Uns dizem que o Agostinho mais jovem tinha uma posição que mudou em relação aos carismas do jovem para o velho, e não se fecha a questão em torno de Agostinho. Os cessacionistas o usam como base para fundamentar a sua visão, e os continuacionistas, os pentecostais, os carismáticos, citam Agostinho para também dizer que ele teve, em algum momento, um pensamento contrário, mas depois mudou de ideia. E esse é o período patrístico. Eu quero indicar... A gente pode indicar livros aqui, não pode, Jamé, sem problema? Ok. Então, essa obra aqui, 2000 anos de cristianismo carismático, do Ed Devseriet. É uma obra bem interessante, Sim. publicada pela Carisma, onde vai trazer um panorama histórico que vai começar com patrística, Idade Média e Idade Moderna. Bom, eu queria, dentro dessa perspectiva histórica, primeiro chamar a atenção para essa questão da patrística. Há uma coisa na pesquisa que eu fiz sobre o tema no contexto patrístico, que é o seguinte: nós vamos encontrar, eu não citei diretamente Tertuliano, embora o Riet, ele cita o Tertuliano, porque eu não encontrei essa obra do Tertuliano disponível, onde Tertuliano também fala no seu contexto do falar em línguas, porque o Tertuliano ele vai estar envolvido com o montanismo, que é praticamente o último movimento carismático do período patrístico, que infelizmente caminhou para uma direção praticamente de fanatismo, de profecias que não se cumpriram e outras questões mais. E o estudo sobre o montanismo também deve-se ter um cuidado, porque o montanismo ele é um movimento que se levanta contra o processo de institucionalização da igreja. Quanto mais organizada a igreja vai ficando, menos dependente do espírito ela fica também. É uma coisa que vai acontecer, que caminha lado a lado. O processo de institucionalização da igreja com o processo da cessação dos carismas do falar em línguas, que é o nosso tema principal aqui. Então, quanto mais poderosa institucionalmente a igreja vai ficando, menos dependente também ela vai ficando do Espírito Santo. Até que, praticamente, a operação do Espírito cessa no contexto institucional. E o que nós vamos encontrar ao longo da história, da Idade Média, são manifestações de línguas em movimentos carismáticos, como do monástico, etc., em algumas individualmente, bem pontualmente, para caminharmos nessa direção praticamente até passamos pela Reforma Protestante, pouca coisa acontece nesse sentido, mas sempre pouca coisa acontece no contexto institucional, mas aqui e ali há evidências históricas que nunca se deixou de se falar em línguas no decorrer da história da igreja. Agora, isso não é muito evidenciado porque, no contexto institucional, praticamente houve uma cessação do dom, não apenas do falar em línguas, mas de outros carismas. E a coisa só vai eclodir na virada do século XIX para o século XX, no final do século XIX para o início do século XX, não necessariamente com o movimento pentecostal, mas antes mesmo com avivamentos na Escócia e em vários lugares, até chegar o século XX, de forma propriamente dita, na virada do século, com a história que os registros históricos dos eventos lá no Texas, com o Charles Fox Parham, de onde vai nascer, de fato, o movimento pentecostal clássico, que a gente chama de clássico,
para daí para frente combinarmos no ponto onde chegamos hoje. Então, é assim, uma abordagem muito geral, só pontuando isso. O falar em línguas esteve presente na vida de cristãos durante toda a história da igreja, mas em determinado período, dentro da instituição igreja, praticamente não houve a manifestação. Isso é interessante, pastor, porque assim, como outras áreas da teologia que não foram muito bem trabalhadas, sistematizadas na patrística, que é o foco do seu livro, não? Por exemplo, escatologia ou a própria soteriologia, né? Que nos primeiros, até Agostinho, né? A gente fala, inclusive, de um proto-arminianismo, né? Um proto-sinergismo na patrística, Sim. ou falamos de um pré-milenismo também, dentro da área de escatologia, também na patrística, mas são áreas da teologia que não tiveram um desenvolvimento teológico sistemático. Foi preciso o tempo passar, outras áreas teológicas doutrinárias serem consolidadas, aquelas que o Espírito Santo mesmo julgou mais importantes naquele momento histórico, como a teontologia, né? A eclesiologia, assim por diante. E a gente vê, então, depois, mais tardiamente, uma volta a esses temas e aí, portanto, um aprofundamento do tema. Mas esse passeio na história que você faz é importante para notar o seguinte: esteve presente, não institucionalmente, não em larga escala mais, de fato, de maneira muito sutil, mas esteve presente. E aí eu faço a pergunta que surge naturalmente dentro desse panorama que você apenas pincelou. Por qual razão que já na história, até agora, mais recentemente, não houve essa profusão do Espírito como em Atos ou como agora nos últimos 2 séculos? Um estudo histórico sobre essa questão, já pontuei de alguma forma, se dá no processo de organização da igreja, num primeiro momento, e depois, o que vai acontecer? Como nós citamos o João Crisóstomo, o espírito deixa de agir através do carisma, as línguas não são mais ouvidas no contexto institucional. Mas há uma necessidade de justificar isso teologicamente. É quem vai fazer a ponte. Então, como justificar o fato de as línguas não estarem mais presentes e, mais ainda, serem desnecessárias? E é aí onde se começa a buscar a fundamentação teológica para a questão, começa aí com São João Crisóstomo, avança e vai avançar. A reforma não cuida disso, alimenta. Há uma outra discussão também em relação à posição de Lutero sobre essa questão, uma discussão muito parecida com a questão de Agostinho, lembrando que Lutero foi um monge agostiniano, bebeu muito das ideias de Agostinho. E o fato é o seguinte, essa igreja organizada, que agora elabora uma teologia onde interpreta, onde compreende que a ação do Espírito, ou o falar em línguas como manifestação de carisma e outros carismas, não são mais necessários, porque agora o cânon do Novo Testamento está feito, o que tem de revelação está contido ali, e vai se interpretar, por exemplo, 1 Coríntios 13:8, ao longo dessa jornada, exatamente no sentido de que, por exemplo, o cânon era o perfeito que viria, e vindo que é perfeito, então não precisa mais de profecia, nem de línguas. Obviamente, mesmo fora do contexto pentecostal, essa interpretação, essa exegese, não é unânime. O Carson, de A. Carson, não concorda com essa questão. E, basicamente, esta é a razão como
a igreja está bem organizada, está poderosa institucionalmente, como tem como já se formou uma teologia a partir do final da patrística para fundamentar esse cessacionismo, o que aconteceu? No contexto da igreja institucionalizada, os crentes, a liderança deixou de buscar, de desejar esses dons, porque para eles, teologicamente, eram desnecessários. A gente não precisa mais. A gente precisa só da Escritura. E da presença do Espírito que habita em nós, ilumina a nossa mente, mas os carismas não. Foi por um tempo, e agora a igreja já amadureceu e não necessita mais dos carismas. Então, essa organização, junto com essa teologização muito conveniente, essa justificativa da cessação, mexeu com a forma da igreja pensar, até que vão surgir, nas margens da igreja institucionalizada, ou dentro da própria igreja institucionalizada, movimentos de oração, de clamor, de busca e de crença na possibilidade da atualidade, da manifestação daquilo que foi realidade na igreja do Novo Testamento. Então, é esse processo de oração e de busca que vai desencadear e eclodir todo esse despertamento e avivamento e essa restauração dos carismas a partir, principalmente, do final do século XIX até hoje. Muito bom. Essas obras que você citou estão à disposição de todos os alunos, né, pessoal? Vocês podem buscar depois adquirir essas obras e conhecer isso. O registro histórico é muito extenso para que a gente consiga fazer uma boa abordagem aqui, uma abordagem mais completa, mas estão aí as obras indicadas como testemunhos históricos de que o dom de línguas está presente na história da igreja, embora tenha diminuído durante uma boa parte dessa. Pastor, agora, por mais que a história, eu sempre argumento o seguinte, não sei se o senhor concorda, ainda que na história pós-apostólica, né, depois dos apóstolos, não houvesse nenhum registro, e ainda que não tivesse surgido o reavivamento espiritual, com o retorno dos dons espirituais, mais recentemente, com o denominado movimento pentecostal, essa doutrina é uma doutrina bíblica. Tá? Claro que a gente busca na história as referências, e a história é sempre um elemento hermenêutico, um fato importante a ser destacado, mas eu digo, ainda que após a igreja primitiva não tivesse aparecido o testemunho de ninguém, e nem mesmo hoje nós falássemos em línguas, essa doutrina está na Bíblia de maneira clara, né? De maneira clara. Prometida pelo Senhor Jesus, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, verso 17, o Senhor Jesus vai dizer que falarão novas línguas. Né? Os apóstolos incentivaram o falar em línguas, né? A gente vai, por exemplo, para 1 Coríntios, acho que 1 Coríntios capítulo 14, verso 4, o apóstolo Paulo diz assim, eu quero que vocês falem em línguas, né? Ele destaca o dom de profecias, mas essa parte é importante, ele diz assim, eu quero que vós faleis em línguas. Então, ou seja, ela está documentada sempre que houve um revestimento do Espírito Santo, um derramar do Espírito Santo, línguas aparecem nesse cenário, é promessa, né, nos profetas, também nos evangelhos, elas estão de maneira extensa. O apóstolo Paulo até se preocupa em organizar, né, o falar em línguas na igreja. Ou seja, biblicamente, é irrefutável de que esse dom apareceu no seio da igreja, correto? Correto. Quando a gente parte para a análise bíblica, existem algumas questões a serem consideradas. Primeiro, nas discussões teológicas sobre o assunto, inclusive dentro do próprio movimento pentecostal, se faz a distinção do falar em línguas como evidência inicial do batismo ou com o Espírito Santo, e do falar ou das línguas como uma manifestação do dom
de línguas. Então, volto a repetir, dentro do contexto pentecostal, quem acredite que, uma vez que você foi batizado com o Espírito Santo e falou línguas, você já recebeu simultaneamente o dom de línguas. Há uma outra corrente que diz, não, você pode e deve, esse detalhe, no contexto, principalmente no contexto pentecostal assembleiano, inclusive já estabelecido em declaração de fé. Você, ao ser batizado com o Espírito Santo, compreendendo aqui o batismo com o Espírito Santo como uma experiência distinta da regeneração, uma segunda bênção, né? Uma segunda bênção. Uma segunda bênção no contexto pentecostal, mas uma terceira no contexto metodista. É uma coisa lá da história. Enfim. Então, você, ao ser batizado com o Espírito Santo, a evidência do batismo, a confirmação do batismo, é o falar em outras línguas. E aí, essa segunda vertente diz, mas isso não significa que você recebeu o dom de línguas tratado pelo apóstolo Paulo, mas apenas falou em línguas como um sinal, uma evidência do batismo. Você pode nunca mais falar línguas, a não ser que receba o dom. Então, existem essas duas perspectivas. Eu queria só pontuar isso. Mas o fato é que nós encontramos na Bíblia essas duas questões, essas duas realidades. As línguas sendo faladas por ocasião da capacitação de poder, do que definimos e conceituamos na perspectiva pentecostal de batismo no ou com o Espírito Santo, e as línguas como manifestação do dom de línguas, que inclusive na Almeida Revista e Corrigida sempre coloca o estranha para dar ênfase, mas o estranha não consta no texto grego original. É só para enfatizar a questão da natureza das línguas, que não são línguas, são línguas estranhas, principalmente para quem fala. Só dando destaque a isso. Mas para quem escuta, havendo intérprete, a não ser que quem fala e interprete também. Mas, enfim, é bíblico, tanto as línguas faladas após os enchimentos ou batismo com no Espírito Santo, como as línguas na questão dos dons. O problema, exatamente, são dois. Primeiro, para tentar desconstruir ou desacreditar ou refutar a ideia de um falar em línguas como evidência do batismo no Espírito Santo, ou de enchimento, como muitos assim classificam, preferem não usar o termo batismo fora do contexto pentecostal, vão dizer o seguinte, olha, aquelas falas em línguas de Atos não pode ser tomado como padrão doutrinário, porque Lucas não é teólogo, é historiador. Se você quer saber, de fato, e fundamentar uma doutrina, você tem que buscar nos textos epistolares ou normativos. São esses termos que usam. Então, se as epístolas, que são esses textos, não confirmam ou não está clara a doutrina nesses textos epistolares ou nos ensinos de Jesus, então não pode, a partir de Atos, elaborar a doutrina. Um teólogo muito conhecido, contemporâneo nosso, que não está mais entre nós, que defendia essa ideia de diferenciar texto normativo de texto descritivo, foi o John Stott. Então, muitos seguiram a linha do John Stott e de outros, dizendo não. A evidência do batismo, do falar em línguas, ela não se sustenta porque ela está fundamentada numa narrativa e não numa epístola. Só que hoje, praticamente, a erudição evangélica mundial já concebe as narrativas bíblicas como fonte também de doutrina, afirmando que Lucas não foi apenas historiador, foi teólogo também. E aí vai entrar uma outra questão interessante, que é o surgimento ou o aperfeiçoamento de novas ferramentas hermenêuticas, como a análise narrativa, que é um tema que eu escrevi também agora há pouco. Interpretando as narrativas bíblicas, eu apresento a análise narrativa como uma possibilidade de método para ser usado a partir de uma perspectiva ortodoxa. Então, a análise narrativa vai confirmar isso. Ou seja, hoje, a ciência, a linguística, as ciências da linguagem,
vão endossar o que os pentecostais faziam de forma intuitiva. Abrir o livro de Atos, via um padrão e dizia, olha, esse padrão significa que a gente deve seguir. Se aconteceu, se das 4 vezes, 3 são claras e uma implícita, então, todas as vezes que há um batismo no Espírito Santo, olha aqui o que aconteceu, se falou línguas. Ok, mas como justificar isso academicamente? Aí veio a ciência da linguagem e trouxe a análise narrativa, e os teólogos pegaram os princípios da análise narrativa, aplicaram a Bíblia, e hoje Atos é um livro que se pode dizer que não tem apenas uma função, não apenas Atos, mas outras obras narrativas, como os próprios evangelhos, têm uma função não apenas narrativa, mas também descritiva, normativa, dependendo do assunto, seguindo alguns padrões e sinais que precisam ser percebidos. Então está na Bíblia. Podemos dizer que tem caído essa tese de que não se faz doutrina em livros históricos. Exatamente, em textos narrativos. Porque a análise narrativa vem apresentar formas e meios de você perceber a intenção do narrador em ali passar a sua perspectiva teológica. Aí vem a identificação de palavras-chave, repetição de frases-chave, enfim, é assunto para outra live. E é bem técnico, não é uma área bem técnica, né? Bem técnica, mas que dá para você o embasamento científico de que é possível, sim, em textos narrativos, tanto bíblicos como fora da Bíblia, você perceber a teologia do autor ou a ideologia do autor, dependendo do que se trata. A questão, voltamos para 1 Coríntios 13, é que vão buscar em 1 Coríntios 13, 8, havendo línguas cessarão, exatamente essa afirmação tiram do contexto para a gente diz, olha, tem língua em Atos, tem língua em Evangelho de 16 de Marcos, tem língua em Coríntios, mas aí uma ala sensacionista vai dizer, tem. Jesus falou em Marcos, Atos dos Apóstolos está cheio desse fenômeno, Paulo gasta 3 capítulos para falar sobre isso, mas foi para aquele tempo. Olha aqui, ó. O próprio Paulo escreve em 1 Coríntios 13, 8, que entre algumas coisas que passarão, quando vier o que é perfeito, serão as línguas. E aí vai toda a discussão exegética nesse sentido desse texto, mas o que é perfeito? O que é que vem que é perfeito para fazer desaparecer as línguas? Bom, aí se divide as igrejas em sua teologia com relação à atualidade do falar em línguas aqui, onde alguns vão entender que o que é perfeito é Jesus, e como ele não veio ainda, as línguas permanecem, não veio buscar a sua igreja, e a outra ala que defende que o que é perfeito é o cânon, que já veio e se veio, então não precisa mais de falar em línguas. Então, que o registro doutrinário, que o registro de falar em línguas é bíblico, é. Agora, a divisão de perspectiva, a chave está aqui na interpretação de 1 Coríntios 13, verso 8 ao 10. Essa é a questão que divide. Pastor, esse fenômeno, ele aparece como dom espiritual, como uma manifestação espiritual, no Pentecostes, né? Daí o nome, acho que muito bem escolhido, movimento pentecostal, né? Porque a partir do antes um pouquinho, já ali 70 anos antes, o Iven, lá na Escócia, antes do Parham, vai afirmar que o falar em línguas é evidência. Mas é no movimento pentecostal mesmo que a coisa ganha uma dimensão e se consolida, né? Ímpar. Então, Atos capítulo 2, então é que esse fenômeno aparece ali dos discípulos falando em outras línguas. Naquele contexto, serviu para testemunho da presença de Deus, né? Acho que o versículo 11 e 12, quem assistiu àquela epopeia do Espírito ali, se maravilhavam, né? Se maravilhavam ouvindo nas suas próprias línguas as grandezas de Deus. Então, a pergunta que surge o falar em línguas hoje. Então, partindo do pressuposto da fundamentação bíblica, de que é uma doutrina bíblica, não há elementos para negarmos a continuidade desse dom ou da presença desse dom nos dias atuais da igreja.
eu te pergunto, essa função das línguas permanecem de uma manifestação da presença de Deus, testemunho entre as nações? Ok, Jamierson, só fechando a questão doutrinária, enquanto 1 Coríntios 13, 8, alguns se apegam para dizer que ali fala da cessação de línguas com a vinda do perfeito, que o perfeito seria o cânon. Por outro lado, um texto-chave para a questão é também Atos 2 e 39. Pedro, respondendo sobre a questão do dom do Espírito Santo, para a sua audiência, vai dizer, porque a promessa, que tem a ver com o batismo, no contexto geral aqui, vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Não delimita aqui tempo. Chamarem, a gente entende em todas as épocas, de Ou todos os seja, lugares. aos que estão longe geograficamente e temporalmente, né? E temporalmente. Então, se ali a coisa está obscura, aqui está clara. Para mexer nisso aqui, tem que fazer um malabarismo exegético. Enfim, mas você fala aí da função. Existe uma coisa interessante que, por vezes, não é percebida quando a gente fala do fenômeno das línguas em Atos 2. É que os que escutam os discípulos, os apóstolos e discípulos, falarem línguas, vão testemunhar toda aquela multidão de judeus e prosélitos ali no contexto da festa judaica, o texto de Atos 2, principalmente 8 em diante, no verso 11, é interessante, diz assim, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido, todos nós, estrangeiros, temos ouvido em nossas próprias línguas, estes, né, os apóstolos, falar das grandezas de Deus. Há praticamente unanimidade dos comentaristas bíblicos em compreender que os apóstolos e os discípulos, quando estavam falando em línguas, eles não estavam pregando, eles estavam louvando a Deus. Era uma expressão de louvor e adoração a Deus. Falar das grandezas de Deus. O falar aqui, nós não encontramos aqui o verbo grego kerixo. A pregação vai acontecer a partir do verso 14, quando Pedro se põe em pé e fala, provavelmente em aramaico. Isso é muito interessante, né? Aqui, no verso 11, você tem cerca de 120 pessoas, todo mundo falando língua ao mesmo tempo. Mas o que é que eles falavam? Falavam das grandezas de Deus. Louvavam. Foi um mover do Espírito, uma manifestação do Espírito em línguas que produziu adoração e louvor. De que grandezas eles falavam? Vamos pensar aqui. Eles falavam da criação, falavam do Deus que guardou Noé no dilúvio, da chamada de Abraão, do Deus que livrou o Israel do Egito. As grandezas de Deus, as grandezas de Deus. Então é puro louvor e adoração. É bem interessante essa sua pergunta. E aí, repito, é a partir do verso 14 que vai ter pregação. Porque quando no verso 14 nós lemos Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz. Aí, esse levantou a voz é uma expressão grega que vai sinalizar que ele toma uma postura de orador. Agora sim, ele vai se posicionar de maneira formal para comunicar uma mensagem. E aí vem a pregação. Mas antes, do 11, aquelas línguas, eles não estavam evangelizando em línguas. Eles estavam louvando a Deus, falando das grandezas de Deus. E essa distinção é interessante para responder a uma questão muito comum no contexto da liturgia de igrejas carismáticas e pentecostais. Como, por exemplo, olha, se Paulo recomenda lá em 1 Coríntios 12, 13, 14, que no culto fale 2 ou 3, no máximo, em línguas, como é que a gente vê, por vezes, na igreja, todo mundo falando língua ao mesmo tempo? Isso não é desordem. E aí é preciso fazer a distinção
de que quando Paulo fala de falar um, dois ou três no máximo, e cada um a seu tempo, ele está falando das línguas ali com um caráter profético, onde o que fala tem uma mensagem a ser transmitida. E só tem sentido se alguém na audiência compreender a língua que vai ser falada, uma língua conhecida de qualquer nação, ou se alguém interpretar aquela língua. Então, é diferente do contexto aqui de Atos 2 e 11, onde se falou das grandezas de Deus no nível de louvor. Então, aí vem a coisa da experiência associada à Escritura. Provavelmente você já vivenciou essa experiência de estar num culto e por uma intervenção ou um mover do Espírito, todos os presentes batidos no Espírito Santo ou que receberam o dom de falar em línguas começam a falar em línguas de uma só vez. E mas que confusão é essa? Pode ser confusão para quem está de fora. Para quem está de dentro, é um mover e uma sensação maravilhosa e que, analisando o fenômeno atual com o que aconteceu em Atos 2, a resposta que eu tenho para dar é que esse mover, esse falar coletivo no contexto eclesial é pura adoração e louvor a Deus, como resposta à ação do Espírito naquele momento, ao enchimento do Espírito, ao mover diferenciado do Espírito naquele momento do culto. Então, é preciso diferenciar essa manifestação coletiva das línguas como expressão de louvor e adoração do falar em línguas 1, 2, 3, seguido de interpretação como função profética. O senhor colocaria nessa categoria, então, o que se denomina línguas estranhas? Por exemplo, lá em 1 Coríntios 14, verso 2 e depois o verso 4, vai falar justamente de línguas desconhecidas, que não fala aos homens, mas senão a Deus, né? Porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Essa passagem é muito bem interpretada no movimento pentecostal como esse mover coletivo no corpo da igreja, né? Eu diria também, porque esse mover coletivo, ele pode sim ter esse elemento misterioso, como linguagem espiritual não conhecida dos homens, mas pode ter também a manifestação do falar em línguas estrangeiras. No meio dessa manifestação coletiva, é possível ter esses dois elementos. A experiência prática, repito, a experiência sempre tendo a Bíblia como fundamento. A experiência nunca estará acima das Escrituras. É a experiência que precisa da fundamentação bíblica, e não a fundamentação bíblica da experiência. É a Bíblia que é a regra de fé. Então, eu já presenciei manifestações coletivas, assim, do falar em línguas, em adoração, onde talvez a maioria ali falava sem compreender e ninguém mais o compreendia. Mas, em meio a isso também, pessoas falando em língua estrangeira, que estrangeiros estavam presentes, e em meio àquele mover da adoração, eles compreenderam tudo que alguém ali naquele ambiente falou, e depois ele veio a testemunhar. Eu ouvi aqui alguém falando na minha língua, em meio a toda a movimentação. Então, existe, sim, no meu entendimento, essa possibilidade dessa diversidade de num mover de adoração se falar em línguas espirituais no sentido de não ser línguas aqui dos homens conhecidas e essas outras línguas aí. Para o senhor, em Atos 2, a chegada, né, do Espírito Santo, ali o que eles falavam? O senhor entende ali uma glossolalia ou uma xenolalia? O contexto de Atos 2 fala de dialectos. Eles falavam línguas conhecidas, está muito claro o texto, eles falavam línguas conhecidas dos ouvintes. Agora, sempre existe, no contexto, principalmente no contexto pentecostal, uma afirmação da possibilidade. Perceba que coisa interessante.
existe no contexto pentecostal uma afirmação da possibilidade de, em meio a essas línguas conhecidas das nações, porque os cretenses, os romanos, os persas, de que havia línguas também que eles não compreendiam. E como é que o pentecostal justifica isso? Justifica porque no verso 13, do grupo que estava ali, uma parte diz assim: esses camaradas estão bêbados, estão cheios de vinho. E assim, não tem muito sentido você dizer que tem um grupo de pessoas bêbadas só pelo fato de estarem falando em línguas estrangeiras ao mesmo tempo. Então, o que é que vai se deduzir disso? É que, provavelmente, parte do grupo percebeu que tem umas coisas que eles falavam que não tinha muito sentido. Eu preciso ser muito claro aqui, e muito respeitoso à questão. O camarada muito bêbado, quando fala, a gente sabe como é que é, não é? Oh, blá, 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 okay. Então, existe uma ideia de que a única razão que justifica que uma parte dos ouvintes afirmaram que eles estavam cheios de mosto naquela hora da manhã era a possibilidade de que palavras ininteligíveis tivessem ali sido pronunciadas também. Então, com certeza, a questão deles estarem falando num idioma conhecido, glossolalia ou em dialetos, e essa possibilidade aqui implícita de também línguas desconhecidas ou essas misteriosas. O senhor não considera a hipótese do milagre na audição? Não, eu conheço essa linha, mas eu sou da linha, a gente sempre está numa linha. A teologia criou linhas. Então eu estou alinhado com o milagre da fala, não na audição. Tá, mas isso posto, o senhor considera o falar em línguas ininteligíveis? As duas questões ali. Principalmente o de línguas inteligíveis. Eu digo fora agora do cenáculo. Sim. Como dom de línguas na vida da igreja, né? Eu citei lá 1 Coríntios 14, 2 e 4. Esse falar línguas desconhecidas que não fala aos homens, mas a Deus, o senhor compreende como um idioma espiritual, ou popularmente chamado língua dos anjos, ou, enfim, línguas não idiomáticas, uma linguagem não idiomática. Exato. No meu entendimento, as duas possibilidades continuam caminhando na vida da igreja. Um outro testemunho que eu tenho, e você que trabalha com missões também, sabe muito bem de muitos testemunhos de missionários, tá, inclusive nessas obras históricas, que viajaram para fazer missão em um país e receberam de forma sobrenatural a capacidade de falar aquele idioma. E outros, de forma esporádica, num determinado momento específico, num aeroporto ou num lugar, se deparou com um japonês e sentiu uma emoção muito forte, uma presença de Deus, começou a falar em japonês ali, questões pertinentes à vida daquele japonês, e foi evangelizado por nível de japonês e entregou a vida para Jesus. Então, essas duas possibilidades, eu acredito que serem ainda, estarem presentes na vida da igreja, na atualidade. Eu acredito que eu vivencio essas questões, né, como você também. Muito bom. Glória a Deus. Pastor, nós estouramos já o tempo aí. Olha que eu tirei dos dons apenas um. E nós estamos aqui, nem arranhamos a superfície desse tema ainda, né? Mas nós não podemos nos arrastar aqui por muito mais tempo. Então, por gentileza, enquanto eu pinço aqui umas duas perguntas, pelo menos dos participantes, muita gente comentando, agradeço, pessoal. Eu acho que eu vou ter que fazer lives em 2 horas, né? Acho que começar mais cedo, começar às 9, né? Para ver se termina às 11, porque os nossos convidados, muito conteúdo, poderiam ser melhor explorados. Mas vamos fazer assim, enquanto o senhor faz aí um merchan dos seus livros, os livros que o senhor lançou, como adquiri-los, nós já estamos no encerramento da live, eu vou dar uma olhadinha nos comentários e ver se eu puxo aqui 2 perguntas, as mais, que eu julgar mais interessante. Pode ser?
Perfeito. Enquanto eu pego aqui os livros, eu queria só dizer o seguinte, que Sim. é uma questão que não foi levantada, mas eu acho interessante. Talvez até venha como pergunta. Essa coisa do falar língua não traz muito problema para a igreja, e em razão de trazer problema para a igreja, não deveria deixar esse negócio de lado? Olha, falar em línguas trouxe problema para a igreja desde que a igreja fala línguas, desde Corinto. E enquanto houve manifestação dentro da coletividade, trouxe problemas. Então, o problema produzido por um mau uso, uma má administração do dom, não justifica não buscar ou descrer desse dom. Paulo não tratou promovendo a cessação do dom, mas a boa gestão ou administração do dom. No contexto pentecostal, sim, tivemos e ainda temos muitos problemas com os abusos do falar em línguas. Inclusive, em determinado momento, que talvez ainda pontualmente, o falar em línguas no contexto pentecostal ganhe mais preeminência do que deveria. Mas são questões que hoje são trabalhadas nas igrejas, não é que não eram ensinadas antes, mas hoje são muito mais ensinadas, como administrar os dons, o propósito dos dons, o especificamente de falar em línguas, a função das línguas enquanto sinal do batismo, enquanto dom espiritual, a questão da ordem no culto. Sempre teremos problema. Mas é melhor ter problema para ser corrigido, dando liberdade ao Espírito para agir na igreja, do que restringir a operação do Espírito e vivenciarmos as consequências disso ao longo da história e ainda, infelizmente, em alguns contextos bem específicos. Isto posto, merchandising, rapidinho. Esse livro, Batismo do Espírito Santo, publicado pela editora Palavra Fiel, é uma obra que nós escrevemos tratando da questão do batismo dentro de uma abordagem bem atual. Ele tem 3 capítulos. O primeiro tem a perspectiva pentecostal. No segundo capítulo tem diversas perspectivas tradicionais, perspectivas calvinistas, cessacionista, continuacionista, gente que acredita no falar em língua na atualidade, mas não acredita como evidência do batismo, gente que acredita que é evidência do batismo, mas não chama de batismo. Tudo que você pensar, eu pesquisei fora e dentro do Brasil e coloquei aqui. E o terceiro capítulo com abordagem histórica sobre o tema batismo no Espírito Santo. O outro livro, dentro da questão pneumatológica, é o que no início falamos, Teologia do Espírito Santo nos Pais da Igreja, que vai ser sorteado. Até onde eu conheço, é o único livro no Brasil, publicado até agora, que trata exclusivamente desse assunto. Você vai encontrar Teologia do Espírito Santo na Patrística em capítulos ou em páginas de obras já publicadas. Agora, um livro que pesquisou sobre o assunto, eu no Brasil, antes, para produzir, eu procurei e não encontrei. Eu acho que é o primeiro, tomara que seja o primeiro de outros, que venha trabalhar especificamente a pneumatologia no período patrístico. E ainda... Nós estamos vivendo um tempo, pastor, deixa eu aproveitar, nós estamos vivendo um tempo de redescoberta de muita coisa na teologia da patrística, né? Isso é muito interessante, né? Sempre houve um tabu entre o protestantismo e o evangelicalismo com relação à patrística, porque é no contexto patrístico que o processo de deixa eu ver como é que eu crio as palavras assim, depois eu me complico para falar. Um processo de romanização da igreja. Não vou chamar de catolicismo, porque catolicismo tem outro sentido. Romanização. A romanização da igreja acontece naquele período. É naquele período que o episcopado vai ganhando força, até surgir o bispo sobre todos os bispos, o papado vai se derivar dali. Então, a patrística está muito associada ao catolicismo romano, mas precisa se compreender que é um período transicional. Então, tem muita coisa que se aproveita da patrística, e como você bem colocou, agora está se descobrindo. É ali que se elaboram as primeiras ideias teológicas em todos os segmentos, praticamente, da teologia, eclesiologia, pneumatologia, soteriologia, cristologia, muita coisa se aproveitou até hoje e outras não. Então, é importante essa colocação. De fato, a patrística... Eu recomendo muitas pesquisas aí no contexto da patrística para produções evangélicas sobre patrística, porque o que nós temos hoje é 99,99% de produção católica sobre patrística.
Dons e ofícios ministeriais, também uma abordagem atual sobre o ministério de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, e um capítulo dedicado à diaconia. E também falamos para vocês, interpretando as narrativas bíblicas, uma apresentação da análise narrativa, da importância das narrativas na Bíblia, a partir de uma perspectiva ortodoxa, porque a análise narrativa também é um método que pode ser aplicado de uma perspectiva liberal. E quando eu tenho uma ferramenta aqui, não se assuste não, porque eu falei é um recurso didático. Esse canivete aqui. Isso aqui é quando eu Isso falo aí é de, apostólico também, pastor? olha, depende, sem ungir agora pode ser. De Pedro, né? Apóstolo Pedro. Isso aqui é do meu tempo de não convertido, não convertido. Não, mas isso aqui é só, nem sei para que eu tenho isso aqui. É para ir para piquenique, para cortar mato assim. Abre Então, livros, né? abrir livro, pronto, exatamente. Sabe, você me salvou caixa de livro e as encomendas da Amazon. Me serve muito. Obrigado aí pela ajuda. Então, isso aqui é um método. Isso aqui é uma ferramenta hermenêutica. Ela é neutra. Dependendo de quem usa, dos seus pressupostos, ela pode ser bem usada ou pode produzir coisa boa ou coisa ruim. Então, isso é um método hermenêutico. Métodos hermenêuticos precisam ser vistos assim com mais cientificidade. É claro que alguns são produzidos num contexto de pressuposições não ortodoxas, mas a gente pode mexer com isso e transformar o ruim em coisa boa. Vai depender exatamente da graça e da sabedoria que Deus der nesse sentido. Por isso, eu aconselho a todos pentecostais e não pentecostais se aproximarem muito do conhecimento sobre análise narrativa. Assim, por incrível, não é incrível. Esta obra é a primeira obra publicada no Brasil sobre o tema análise narrativa de uma perspectiva ortodoxa, explicando o que é e propondo uma metodologia de aplicação dela. É a primeira de muitas que eu espero que sejam produzidas. Já se escreveu sobre análise narrativa no Brasil? Sim, mas com a abordagem que eu faço, prática, não. Há muita teorização sobre análise narrativa. Aqui eu trago teoria e prática. Como aplicar, inclusive, aproveitando o merchandising e fechando, já estamos em 1h17, eu estou produzindo, se Deus me permitir, uma série de comentários bíblicos em textos narrativos. Evangelhos, Atos e Apocalipse, que tem texto narrativo, aplicando a análise narrativa como método. Também vai ser uma obra, uma abordagem inédita no Brasil, comentários bíblicos de Atos, Evangelhos e Apocalipse, a partir da aplicação da análise narrativa como método hermenêutico. Pastor, e como adquirir essas obras suas? Um site, Essas obras que eu citei, 2 são publicadas pela editora Santorini, Dons e Ofícios Ministeriais e Interpretando as Narrativas Bíblicas, e as outras 2 pela editora Palavra Fiel, Batismo no Espírito Santo e Teologia do Espírito Santo dos Pais da Igreja. Nos sites das editoras, bota no Google, coloca no Google que encontra, ou através do meu direto como autor. O que eu tiver aqui em mãos, a gente disponibiliza, inclusive no meu Santorini. Santorini e Palavra Fiel. Vou pedir para você colocar também o meu contato aí no telefone público mesmo, WhatsApp, porque você pode adquirir também direto com o autor, vai autografado e com preço também bem em conta. Bom, pode me falar, qual que é o seu DDD? 81 81 9 ok, 92 92 32 32 06 06 17. 17. É o WhatsApp? Sim, WhatsApp. A gente está disponibilizando essas obras com preço, com desconto bem interessante, com frete grátis para qualquer lugar no Brasil. Muito bem, pastor, eu vou colocar aqui, tá no rodapé aqui para o pessoal entrar em contato contigo. Deixa eu ver. Olha, está aí, ok?
Agora eu vou para uma pergunta que aparece aqui para nós. Só um minutinho, eu vou voltar aqui. Peraí, deixa eu só alterar um detalhe aqui. Só um minuto. Isso. Para que eu consiga colocar a pergunta. Então, aqui o Gineton Silva, ele pergunta o seguinte: Pastor, ainda escuto alguns pastores bastante respeitados tratarem as línguas estranhas como evidência do batismo, como sendo a mesma coisa da língua como dom. O que falar acerca desse tema? Aqui ele está procurando se há diferenciação entre a evidência inicial e a língua como dom, né? O que eu tenho a dizer como resposta para essa questão é que, como outras questões associadas ao falar em línguas, que bem o pastor Jamés colocou no início, é um dos temas mais controversos, porque não se tem unanimidade em tudo, nem dentro nem fora do movimento pentecostal, nem entre pentecostais e não pentecostais, nem entre pentecostais. Então, essa questão de pastores respeitados tratarem as línguas estranhas como evidência do batismo, como sendo a mesma coisa das línguas como dom, isso vai continuar, talvez até a volta de Jesus. E a gente precisa respeitar e considerar essas distinções. Uma outra questão bem próxima dessa é o seguinte: no contexto pentecostal, há quem afirme que para se receber todos os dons espirituais, primeiro tem que ser batizado com o Espírito Santo. Já dentro do próprio pentecostalismo, pessoas como eu acreditam que não. Os carismas não dependem necessariamente do batismo no Espírito Santo. Então é outra discussão que talvez nunca tenha fim. Mas são o que a gente chama de questões periféricas, que mesmo se eu e você não concordemos a partir de uma exegese séria das Escrituras, porque mesmo sérios e profundos os eruditos discordam entre si, senão era uma maravilha. É preciso respeitar essas opiniões e caminharmos buscando de Deus um maior esclarecimento e entendimento sobre o assunto, estando abertos para mudar de opinião, caso você perceba ou compreenda que, de fato, a tal argumentação tem mais peso e fundamentação bíblica do que a sua. O Salá dos Santos, acho que esse é o nome dele. Qual a diferença do dom de línguas e o dom de variedade de línguas? Lá em Nenhuma. 12. Nenhuma. É o mesmo fenômeno expresso de forma mais resumida. Eu tenho o dom de línguas. Eu tenho um dom de variedade de línguas. No contexto pentecostal, são termos, expressões distintas, modo de falar diferente sobre o mesmo fenômeno, para se referir ao mesmo fenômeno. Essa é a perspectiva pentecostal. Muito bem. O Cleberson Schneider, lá de Chapecó. Chapecó. Ele pergunta se há alguma menção nos reformadores e em Armínio sobre falar em línguas. Nos reformadores tem um problema aí, principalmente, na reforma tem. No contexto praticamente quase que imediato à reforma, vou apresentar de novo nessa obra aqui do 2000 anos de cristianismo, nós vamos ter no contexto da reforma ali, 100, 200 anos do contexto da reforma, manifestações. Agora, quando a gente fala dos reformadores, nós vamos ter uma questão que já mencionamos, que envolve Lutero. Inclusive, se tiver aqui diante de mim, deve estar na minha retaguarda. Tem um livro, eles falaram em línguas, que afirma que um historiador escreveu, é a única narração, ou o único registro do fato de Lutero ter falado em línguas. Não há mais nenhuma evidência histórica. E foi escrito praticamente 300 anos depois que Lutero viveu. Então, não é uma fonte muito confiável, histórica, uma única pessoa escrever que Lutero falou em língua 300 anos após ele ter vivido, após Lutero. Então, há uma discussão sobre essa questão que eu acho que favorece mais ao fato de que Lutero não falou em línguas. Eu escrevo sobre isso no meu livro Batismo no Espírito Santo,
na parte histórica. Então, agora, Armínio eu desconheço. Talvez por estar naquele contexto ali, onde estava assim já praticamente formalizada a ideia da cessação dos carismas pelas razões que já falamos aqui. No contexto da reforma é muito complicada essa questão. É por isso que as igrejas chamadas reformadas, durante muito tempo foram resistentes, só agora, há alguns anos, é que se abriram para esse processo de renovação, né? Muito bom. Ok, pastor. Então, vou encerrar aqui. Deixa eu só tirar de tela aqui a pergunta do nosso amigo aí. Isso. Bem, eu normalmente encerro da seguinte forma, fazendo 3 perguntas ao convidado, tá? É um bate-pronto, assim, um quiz, né? Então, a primeira é essa aí. Um livro. Dentro do contexto que nós estamos falando, Não, 2000 anos. geral. O senhor pode citar qualquer obra que te marcou, livro do coração. Ok. Autoridade Espiritual, Watchman Nee. Muito bom. Recomenda hoje? Recomendo. Recomendo. Esse autor, ele é muitas vezes confundido com Witness Lee, né? Watchman Nee. O Watchman Nee, ele vai na mesma linha do F.F. Bruce. Eles, não sei se são contemporâneos, não me recordo agora, mas fizeram parte, salvo engano, do mesmo movimento cristão ali. Tá. Então, repete o título. Autoridade Espiritual. É muito difícil para mim falar um livro assim, mas marcou. Autoridade Espiritual, Watchman Nee. Tanto que eu tenho 2 livros aqui na minha retaguarda, porque se perder um, tem o outro. Ah, legal. Um teólogo. Um teólogo. Stanley Orton. Stanley Orton. É um clássico do pentecostalismo, né? E brasileiro, Antônio Gilberto. Antônio Gilberto. Muito bem. E um versículo. Rapaz, esse bate-pronto é... Tem 31 mil para o senhor citar. Eu vou do versículo-chave e central da perspectiva da doutrina da salvação, João 3:16. Porque Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí, mundo é mundo e todo é todo mesmo, né? Da perspectiva arminiana. Na perspectiva arminiana, né? Muito bom. Legal. Pastor, é uma bênção nós encerrando aqui, né? Pessoal parabenizando, pessoal de Bauru, olha aí, ó, a Cristina, né? Mandando um abraço. O Gineton também, né? Muito esclarecedor, gostando muito da live. O Ivan faz um comentário: na experiência do falar em línguas, o Espírito traz a inspiração, mas não rouba, acho que rouba, né? Não rouba a personalidade da pessoa. De forma Isso aí alguma. mesmo. Não é um transe, né, pastor? Não é um transe. Você não fica inconsciente. Você é consciente de tudo que está ocorrendo e ainda pode atrapalhar. O Daniel Vale, muito esclarecedor, parabéns. Então é isso. Agradecemos a todos aí. Quero agradecê-lo também, pastor, por estar conosco aí, participando desse bate-papo, né? Espero tê-lo outras vezes aí, conversarmos um pouco mais. Vamos fazer uma específica sobre essa análise narrativa. Sim, vamos sim. Eu preciso aprender um pouquinho sobre isso aí, eu ainda não estudei suficientemente. Tenho assim, arranhado só a superfície.
Eu quero fazer uma live contigo para a gente tratar aí desse tema. Vai ser um prazer, Emerson. Amém. Então, o senhor pode encerrar suas palavras finais, o que o senhor gostaria de encerrar falando. Mais uma vez dizer que foi muito bom estar aqui contigo, com todos vocês que puderam participar ao vivo, e também é um prazer poder estar compartilhando junto com o pastor Jamieso esses conhecimentos, abordando essas questões para aqueles que assistirão posteriormente, e contar com as vossas orações, para que, como o apóstolo Paulo disse, eu possa continuar caminhando, cumprindo com o ministério que o Senhor me confiou. Amém. É gratificante para mim poder estar envolvido em trabalhos, em atividades sérias como esta, bem centradas, equilibradas, e mostrando, junto com isso, você está aqui com o pastor Batista na tela e com o pastor assembleiano, mostrando que dentro da perspectiva evangélica carismática ou pentecostal, existe seriedade, existe equilíbrio e existe um compromisso com as escrituras e com a boa teologia. Eu acredito que muitos mitos ou estereótipos estão sendo desconstruídos ou derrubados nesses dias finais, e é muito bom poder estar colaborando com isso. Deus abençoe a vocês e sejam cheios do Espírito Santo. Amém. Amém, pastor. Esperamos recebê-lo aqui um dia presencialmente. Já tem sugestão aqui que o senhor, pelo Zoom, aí pudesse trabalhar um dia com a classe aqui, ainda que remotamente. Estamos à disposição. É uma coisa que podemos trabalhar. Deus te abençoe, um abraço para sua família, Deus te guarde no meio dessa pandemia, faça prosperar seu ministério, te cubra de bênçãos aí, em nome de Jesus. Amém. Até mais, querido. Muito obrigado. Obrigado. É isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma live. Muito boa, muito enriquecedora. Essa palavra final do pastor Altair, sermos cheios do Espírito Santo. Né? Não importa como é que você compreende esse tema. Pastor, tem colegas ali comentando que não entende o falar em línguas como um dom contemporâneo, né, nos dias de hoje, ou nem mesmo esse falar numa linguagem espiritual. Cada um vai buscando o entendimento na medida do possível. Seja sincero na sua busca, né? Seja sincero, honesto, sem preconceito, procure estudar a palavra de Deus, ouvir o Espírito Santo, né? Buscar a experiência pessoal com o Senhor. Creio que nós só podemos aprender nessa convivência entre irmãos e tradições diferentes, mas procurando honrar o nome de Jesus. O Seminário Batista Livre continua à sua disposição. Está na sua tela aí o nosso site, Seminário Batista Livre, seminariobatistalivre.com.br, ok? seminariobatistalivre.com.br. No site você vai conhecer todos os nossos cursos. Você tem ali a ferramenta de compra, inclusive. Você pode gerar seu boleto, fazer a sua matrícula, tudo automatizado. Nosso curso é presencial ou à distância. Você tem as duas opções. Se você é aqui da região de Guarulhos, nós estamos na cidade de Guarulhos, por enquanto. Queremos chegar com unidades do Seminário Batista Livre em outras cidades. Deus nos dará essa oportunidade, se for a sua vontade. Mas você que é de longe, pessoal do Chapecó, de outras cidades, né? Pode estudar online. Nós temos o curso à distância. O aluno à distância, além das videoaulas, também recebe o mesmo material didático. Vocês estão vendo aqui, ó, são cores diferentes. 2 módulos, mas na verdade são 12 livros como esse. Cada livro com uma capa numa cor diferente. Você vai montar uma biblioteca muito bonita aí no final do seu curso, tá? Isso é gratuito, o aluno recebe gratuitamente. Então, você querendo falar conosco, eu vou colocar na tela o nosso WhatsApp para que você possa mandar uma mensagem. Está aí, ó, no seu rodapé,
rodapé do seu vídeo. Deixa eu colocar maior, fica mais fácil, né? Então tá aí, ó. O nosso WhatsApp, né, São Paulo 011, você pode estar entrando em contato conosco, tirando alguma dúvida. Procure o pastor Altair Germano nas redes sociais, ele está no Instagram e também no Facebook, Altair Germano. Tá? Ele já deixou aqui o seu telefone, deixa eu achar novamente aqui. Se você quiser adquirir o material do pastor Altair Germano, ele deixou o WhatsApp dele, isso é bem legal. Olha, está correndo na sua tela aí o WhatsApp do pastor, ok? Pessoal, semana que vem, mais uma live especial para os nossos alunos, especialmente para os alunos e para os visitantes, a todos quantos amam o bom ensino da palavra de Deus. Quero agradecer a todo mundo aí, olha, muita gente agradecendo, o Ricardo Ribeiro, a Cristina, né, também com o pastor Davi Bezerra assistindo, o Jadson, Deus abençoe a todos, o Daniel também, agradecendo, e aí o Daniel que deu a sugestão aí, né, que o pastor um dia poderia dar aula aí para nós, aí, ainda que remotamente. Aí também o meu querido irmão, pastor Jean, muito legal, obrigado. Aí também o Kleberson de Chapecó, muita gente participando. Ah, o professor Euler, legal. O Euler é o cara do grego. Oh, meu irmão, quando eu te ouço dar aula de grego, rapaz, aí eu percebo que eu tenho que voltar para a sala de aula de novo. Mas Deus te abençoe, você está fazendo um excelente trabalho na internet. Também o Maurício Fialho, agradecendo. Ah, falando do professor Euler, tem um canal no YouTube também, vocês podem acompanhá-lo por lá, ok? É isso, pessoal. Chegamos ao final, então. Obrigado aí por todo mundo, né? Venha estudar teologia no SBL, ok? Deus te abençoe. Tenha uma boa noite, um bom final de semana, em nome de Jesus. Muito obrigado.